Deus. Aliás, eu desafio o pastor Elias a mostrar um texto na Bíblia onde se diga que a alma é uma entidade imaterial. Porque se não existir esse texto, a base fundamental dessa convicção é extra-bíblica. Lembra quando se fala mal da vovó White, ou Elias Soares? Que os adventistas são isso e aquilo porque eles creem em coisas fora da Bíblia. Porque Ellen White falou uma coisa que não está escrita na Bíblia, você não pode acreditar nisso, acredite na Bíblia. Então agora, Elias, mostre para as pessoas onde a Bíblia diz que a alma é uma entidade imaterial, e se você mostrar, até eu me converto à sua doutrina. O Elias vai ter a oportunidade de responder tudo isso na sequência. Eu queria só que o irmão, rapidamente, falasse um pouquinho sobre a questão das divisões que o Elias fez de mortes. Perfeito. Morte espiritual. Como é que o irmão vê essa Perfeito. questão? Sim, é importante definir didaticamente esses aspectos de morte, é verdade. Só que morte não pode não ser morte. Esse é um ponto importante. Por exemplo, vamos dizer o seguinte: existe uma morte espiritual, então isso quer dizer que o ser humano não morre. Aí, nesse caso, você entra em contradição com o próprio conceito de morte. Tá. A morte espiritual, ela é um conceito relativo que usa elementos da morte física para chamar a atenção para uma condição de pecado. Então, por exemplo, o que acontece com a pessoa quando ela morre? Ela fica inativa, inconsciente, ela não pode fazer nada e etc. Então, o ser humano pecador, ele está morto para Deus. Ele não pode fazer o bem, ele não pode ser salvo, ele não pode fazer as coisas, por isso Deus tem que dar vida para ele. Então, nesse aspecto, há uma analogia entre a morte física e a morte espiritual. Mas você não pode dizer, porque há uma morte espiritual, não, então quando a Bíblia fala de morte, a morte não é verdadeira, ou ela é só referente ao corpo e não à alma, que aí o salário do pecado deixa de ser a morte, que aí o ser humano é um pecador ou não é? Se o ser humano for um pecador na sua alma, ele tem que morrer, porque a alma que pecar, essa morrerá. Aí se ele não for, como é que essa alma vai sofrer eternamente no inferno se ela não tem pecado? Porque o salário do pecado é a morte, não a tortura eterna. Mas aí tem bastante coisa para o Elias comentar aí. Muito mesmo. Elias, a palavra está com o irmão aí. Tem muito desafio. E deixa eu só dar uma pincelada aqui, que eu vou ter que pagar um café pro Ronaldo, porque eu falei que o Elias é seu primeiro a citar Ellen White. E foi o Ezequiel que fez. Já me adiantei, né? Já me adiantei. Eu perdi o café, depois vou acertar as contas com o Ronaldo lá. Vamos lá, Elias, por favor, a palavra está com o irmão. É interessante, né? Porque o comum seria eu citar a vovó White, eu né? tinha certeza disso. Falei pro Ronaldo, falei, vai ser na primeira fala, mas o Ezequiel atropelou. E ele não só cita a vovó White, como da outra vez que nós estivemos debatendo aqui, lá nos bastidores, ele fez uma revelação que eu não sabia. Segundo ele mesmo. Ela levou uma pedrada na cabeça e depois dessa pedrada ela ficou meio pirada e começou a escrever. Ele me disse lá no estúdio. Olha só. Esse é um fato clássico da história de Não, mas é impressionante, um próprio adventista depondo contra a profetisa do movimento. Essa porque informação... diz que ela é maluca. Não, ele depondo contra a profetisa inspirada. Mas já que ele começou, né? Vamos pro texto. Vamos agora para o texto. No além para onde tu vais. É importante ele interpretar o que é esse além. Porque pelo que ele está dizendo, esse além é no céu. Se é no céu, então o que ele está dizendo é o seguinte: no além para onde tu vais. Tu quem? O ímpio ou o salvo? Será que vão os dois? Então ele está colocando os dois lá no além. Além, até onde eu sei, é a sepultura. É a isso que Salomão está analisando, porque até o capítulo 8, até o capítulo 9, ele está analisando a vida a partir de uma perspectiva debaixo do sol. Tanto é verdade que no versículo 6 ele diz o seguinte, que nós não teremos recompensa. Ora, não teremos recompensa? Será que no além ninguém vai ter recompensa? O salvo não tem recompensa? O ímpio também não tem recompensa? Ele tem recompensa para a perdição. Então ele precisa interpretar melhor o que é esse além, definir para as pessoas, porque jogar assim, sem dar a interpretação, fica meio estranho, né? Aí ele diz o seguinte, que Jacó disse que a minha alma morra. A minha alma morra. Como é que ele vai dizer que a minha alma morra? Como é que a alma pode morrer se ela não é imortal? Ali é uma figura de linguagem, ele está falando da morte dele mesmo, né? Da morte dele, e não da parte material que sobrevive à morte do corpo. Quarto ponto, porque eu não uso a mesma interpretação de Ezequiel 18:4 para Apocalipse 6, versículo 9. Primeiro que ele insiste nessa questão de que Ezequiel capítulo 18, versículo 4 está falando da parte material. É muito importante nós analisarmos a palavra alma, porque ela tem um contexto diferente no Antigo do Novo Testamento. Como nós já dissemos no outro debate que estivemos aqui, existem palavras que têm um campo semântico muito amplo.
A palavra alma é uma destas. No hebraico, você tem, por exemplo, a palavra psirê, ou melhor, é nefesh. E nefesh, no Antigo Testamento, não tem o mesmo sentido do Novo Testamento. Porque nós temos aquilo que nós chamamos de revelação progressiva. Doutrinas que no Antigo Testamento não estavam claras, não estavam evidentes, elas são elucidadas no Novo Testamento. Portanto, ali no capítulo 18 de Ezequiel, versículo de número 4, a morte ali, na verdade, por exemplo, a alma que pecar, esta morrerá, você não deve entender como sendo uma morte no sentido literal, mas a pessoa que pecar, esta será punida, porque nós temos que analisar o texto à luz do contexto, porque o que é que estava acontecendo? Os filhos estavam dizendo o seguinte: os pais comeram uvas verdes, mas é o dente dos filhos que se embotaram. Em outras palavras, os nossos pais pecaram e nós estamos recebendo a consequência. Porque temos que analisar o livro de Ezequiel à luz do seu contexto. E qual é o contexto do livro de Ezequiel? Ezequiel é um profeta pré-exílico do exílio e do exílio. Então ele está analisando tudo aquilo dentro do exílio, que o povo está sendo disciplinado, punido por Deus. Falou, olha, por que foram nossos pais que pecaram e nós é que estamos aqui? Então, disse o Senhor, nunca mais ouvireis este provérbio em Israel. Mas a alma que pecar, ou seja, a pessoa que errar, esta será punida. Ali não tem nada a ver com a parte imaterial. Agora, por que eu não uso o mesmo termo? Porque ali em Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11, está falando da parte imaterial. E quando ele quer, por exemplo, onde diz lá no texto bíblico que a alma não morre ou que a alma é imortal, nós temos que analisar. Imaterial. Nós temos que analisar isso a partir da perspectiva dos lexicógrafos, porque são eles que darão a definição para as palavras. A Bíblia não está interessada em etimologias de palavra. A etimologia, ela é absorvida pelos léxicos, pelos dicionários. Portanto, nós temos pelo menos 3 lexicógrafos dicionaristas que descrevem psirê como parte material e imortal, e eu posso citá-los. O primeiro que eu quero citar é o Vine. O segundo, Edward Robson, que tem uma parceria, por exemplo, com um grande linguista do hebraico, eu não me lembro o nome agora dele, mas ele tem uma gramática muito especial, um alemão. E o terceiro que eu gostaria de citar é o Strong. Então você tem 3, cuja definição da palavra psirê é parte imaterial que sobrevive à morte do corpo. Aí quando ele cita, por exemplo, um autor assembleiano, meu amigo, cada um está livre para dizer o que quiser. O fato dele ser da Assembleia não significa que todos são uniformemente na sua interpretação. Eu discordo de muita coisa de intérpretes da Assembleia de Deus. Não significa que eu tenho que ser uma unanimidade. Eu até admiro, porque o que ele está usando é o que a gente chama de falácia do argumento do apelo à autoridade. Apelando a uma autoridade, que ele acha que é uma autoridade, para tentar definir questões antropológicas como essa que nós estamos trabalhando.